Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um Maná. O Maná que é o nosso devocional, que constantemente a gente está compartilhando alguma coisa com você, o nosso alimento espiritual. Nós estamos aí numa série, hoje é o quarto e último episódio, que fala sobre como ser um discípulo de Cristo. Para você ser um discípulo é simples, normalmente quando você olha para o discípulo, você vê o mestre. O discípulo é uma cópia do mestre, assim como lá em Antioquia os cristãos foram chamados de cristãos por serem parecidos com Cristo. O cristão no original ele quer dizer pequeno Cristo. Então um discípulo ele é um pequeno Cristo. E nós somos chamados a cada dia a ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E como é que eu me torno parecido com Jesus? Quando eu procuro pensar como Ele, quando eu procuro falar como Ele, quando eu procuro, acima de tudo, agir como Ele. E nesse nosso quarto episódio, nós aprendemos que para sermos discípulos, nós precisamos ser testemunhas de Cristo. O que é testemunho de Cristo? Nós vamos levar Cristo através das nossas vidas aonde nós formos. Lá em Atos 18:20, a palavra do Senhor diz assim: então, convocando-os novamente, ordenaram que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos. Um discípulo de Cristo é aquele que testemunha, aquele que fala do amor que o alcançou, aquele que fala da graça que alcançou a sua vida. O discípulo de Cristo é aquele que fala para os doentes sobre um Deus que ele conhece, que cura. O discípulo de Cristo é aquele que fala aos cativos sobre um Deus a quem ele conhece, um Deus que liberta. Então o discípulo de Cristo é uma testemunha de Cristo, é um retrato, é um reflexo de Cristo aonde ele chegar. Quando Jesus ia ser crucificado, que ele falou que Pedro negaria 3 vezes, ele sabia o quanto Pedro, como discípulo tão próximo dele, havia se tornado parecido com ele. Tanto que Pedro estava lá no meio da multidão, chegou uma pessoa e disse: você é um deles, né? Você é um deles, eu sei que você anda com eles, você é parecido com eles. Pedro disse: não sou um deles. Isso aconteceu 3 vezes. Por quê? Porque o discipulado torna o discípulo parecido com o mestre. Pedro tornou-se parecido com Jesus. Tanto que aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus vivia, passou a ser vivido e ser pregado por Pedro, como diz nessa palavra, por Pedro e João, quando eles dizem: como é que a gente vai deixar de falar do que nós vimos e ouvimos? Ou seja, eles viveram aquela verdade em Cristo Jesus e agora eles testemunhavam, agora eles falavam sobre isso. Um discípulo de Jesus é aquele que é testemunha de Cristo. É aquele que fala do Deus que ele conhece, ele fala do amor, ele fala da graça, ele fala do poder desse Senhor. E se você for ver, quando Jesus e os discípulos estavam juntos, eles se tornavam tão parecidos que quando Jesus ia ser preso para ser crucificado, Judas precisou beijá-lo. Por quê? Porque aquele grupo se tornou um. Aquele grupo se tornou semelhantes, eles eram muito parecidos, o mestre e os discípulos pareciam muito. Então, para saber quem era Jesus, Judas foi lá e o beijou, para que os homens que prenderiam Jesus soubessem a quem, porque todos eram parecidos, porque todos tinham se tornado parecidos com Jesus. Jesus parecia agora com eles, eles pareciam com Jesus. Um discípulo verdadeiro, ele não consegue esconder a sua luz, porque ele recebeu uma luz que vem do Senhor, ele recebeu um poder, uma graça infinita que vem do Senhor, e ele não tem como viver sem demonstrar isso, ele não tem como viver sem refletir o caráter de Cristo. Um discípulo verdadeiro, ele tem misericórdia. Por mais que ele tente ser alheio a uma determinada situação, ao sofrimento de alguém, mas o caráter de Cristo que está inserido nele, o faz parecido com Jesus. Ele vai lá, se compadece e ele ajuda, ele ora, ele cura, ele liberta em nome de Jesus. Um discípulo de Cristo é aquele que quando ele chega, ele vai falar do Senhor. As pessoas costumam falar dos seus ídolos, as pessoas costumam falar de jogadores de futebol, de cantores, de músicos, de pessoas famosas, influentes. Um discípulo de Jesus fala de Jesus. Um discípulo de Jesus fala do amor de Deus. Um discípulo de Jesus fala da cruz. Um discípulo de Jesus fala do plano do Senhor com a vida daqueles a quem ele
puder alcançar. No nosso estilo de vida, nós somos desafiados a viver como testemunhas, como verdadeiros discípulos do Senhor, testemunhando sobre Ele, falando do Evangelho, carregando cada um de nós em si a essência que havia em Cristo, sempre cheio de amor, de retidão, de piedade, de justiça. Ou seja, sejamos parecidos com Ele, discípulos parecem com o Mestre. E parece tanto que onde você chega, você é uma testemunha viva do próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração, seja parecido com Ele. Todo mundo vai olhar e vai conseguir ver, vai encontrar Jesus em você, quando cruzar com você na rua, quando falar com você, vai receber palavras que venham do próprio Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, fique na paz, até a próxima.